Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já vamos para o tema 111, que vai perguntar o seguinte: cadê meu dente que estava aqui? O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar do assunto sobre a mediunidade consoladora. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos diz a respeito. No ato mediúnico, o médium oferece ao espírito, num gesto de amor, a oportunidade do retorno aos corações que deixou no mundo. A beleza do reencontro de um filho com a mãe, que o beija com toda a efusão da saudade materna, compensa de muito a impiedade dos que o acusam de praticar bruxarias. Quando o ato mediúnico é perfeito e claro, iluminado por uma mediunidade esclarecida e devotada ao bem, não há gigante que não se curve reverente ante o mistério da vida imortal. O médium se torna um instrumento da ressurreição impossível, provando aos homens que a morte não é mais do que o lapso no intermúndio que separa os vivos na carne dos vivos no espírito. José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Bom, meus caros amigos, parafraseando o poeta, enquanto eu engomo a calça, eu vou lhe contar aí uma pequena história. E hoje a história vai ser de um irmão desencarnado que esteve numa das nossas reuniões mediúnicas, né? Cujo nome ou apelido, né, era Tavito. O nome dele era Otávio e ele chamava-se, a mãe dele chamava ele de Tavito. Bom, esse irmão, ele não sabia que estava desencarnado e ele havia desencarnado em 1962. E o que ele lembrava era simplesmente de ele ter entrado num bar, não é? Pedido, tomado umas bebidas e na hora de pagar ele não tinha dinheiro. E o dono do bar, apesar de conhecê-lo, deu um murro no rosto dele, né? E quebrou o dente. Então ele só lembrava disso, que tinha quebrado o dente, não é? E que não sabia o que estava fazendo ali. E pedia cachaça pra gente e tudo. E aos poucos nós fomos conversando, explicando a ele, né, que ele havia desencarnado, se ele prestasse atenção nas coisas que estavam diferentes, e que além do dente dele havia também um machucado na nuca e tudo, e aí ele foi se percebendo, né, e entendeu que estava desencarnado. E nós falamos também para ele que a mãe e o pai dele estavam lá querendo vê-lo para recepcioná-lo, para conversar com ele, né? E ele falou que não, que os pais deles eram pobres demais, não é? Eu lembro até que ele falou, nossa, eles arrancam batata do chão para comer, né? Porque meus pais são muito pobres. Mas conforme o diálogo, nós fomos convencendo e realmente ele conseguiu ver o pai e a mãe dele. Uma vez visto a mãe, não é? Ele abraçou-a, não é? E foi um momento muito comovente, tá? Então, assim, para nós, como trabalhadores espíritas com mediunidade, né? Foi um atendimento extremamente consolador e comovente, né? Especialmente para a mãe dele. Diante dessa situação, né? Nos explica Herculano Pires que não é a força que age contra o espírito, nem a elevação da voz, mas a intenção de ajudá-lo, o desejo sincero de fazê-lo melhorar. Basta quase sempre uma só palavra de amor sincero para acalmar o espírito mais violento. O amor brota da compreensão humana, da nossa capacidade de nos colocarmos em pensamento, no lugar e na situação da criatura em que o amor não floriu em seu coração. Uma sessão espírita é um ato de amor. Não é uma cerimônia destinada à finalidade egoísta de nos livrar de espíritos, mas levar ajuda espiritual aos que padecem. Esse é o pensamento central da compreensão espírita e precisamos dar-lhe eficácia.
traduzi-lo em ação. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Uma vez feito o atendimento para o Tavito, o Otávio, né, a mãe dele nos agradeceu, a mãe e o pai, a mãe especificamente, né, e que ela já há muitos anos, desde 1962, que ela vinha trabalhando e lutando para que ele pudesse ser atendido e caísse na realidade, não é? Lembrei até de uma frase que minha sogra sempre diz, que uma mãe é para 100 filhos, e 100 filhos não é para uma mãe, não é? Então é mais ou menos isso. Vocês veem a perseverança dessa mãe, o amor dessa mãe, não é? Então nós podemos observar nessa passividade, nesse atendimento, né, que a mediunidade nos ensina duas lições importantes. A primeira delas, que é a perseverança do amor materno em favor de um filho, né, independentemente das suas falhas e daquilo que ele seja. Então, a preocupação dela de estar sempre lutando, sempre pedindo, né? Ela mesma procurou crescer ou evoluir para poder ter condições de ajudar o filho. Então, essa é a primeira lição que nós podemos tirar dessa passividade. E a segunda lição, não é? Como a mediunidade, ela é uma ação consoladora, né? Que serve tanto aos entes encarnados para encarnados, desencarnados para encarnados e desencarnados para desencarnados, que foi o caso aí, não é? Que eles se reencontraram, foi um momento muito bonito, não é? Esse abraço entre mãe e filho, essa revivescência, né? Daquilo que, do carinho, do amor, quando ele falou, nossa, mãe, eu estava com tanta saudade, né? Então, realmente, a mediunidade é um dom, não é? Que é consoladora demais, não é? Então, a mediunidade, ela vai além de uma comunicação amorosa, não é? E ela é uma comunicação amorosa e fraterna, não é? Por isso, não precisamos santificar ou colocar um médium no pedestal da idolatria para que possamos receber comunicações proveitosas. Desde que nos mantenhamos com dignidade interior, com elevação de pensamentos, desde que tenhamos propósitos justos, desde que façamos por merecer, enfim, o mundo espiritual saberá avaliar as nossas reais necessidades no momento exato. O simples ambiente de uma reunião espírita bem orientada, preparada com recolhimento e prece sincera, já é um campo propício à projeção de influências salutares, ainda que não haja manifestação ostensiva deste ou daquele espírito. Muito se pode fazer e obter, portanto, sem ser necessário chegar ao deslumbramento. Deolindo Amorim, em um livro Análises Espíritas. Há algo importante também que a gente deve ressaltar é que nessas passividades, nesses atendimentos, nós não podemos nos condicionar, né, das reuniões mediúnicas aos nossos preconceitos de encarnados. E nós não podemos, nós temos que buscar aí um entendimento nessa relação social com o próximo. Então, meus amigos, você tem que se libertar dos seus condicionamentos conservadores e buscar um equilíbrio seu na espiritualidade, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma boa quinzena, sempre lembrando e reforçando agora, né? Mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.